Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e as famílias também. Hoje, terça-feira, são 23 e eu vos trago a palavra do Senhor. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. O Senhor nos conduz por caminhos de vida e salvação. Firmes em seu amor, Ele nos ampara, protege e socorre diante de todo mal. Por isso, não deixemos de nos entregar a Ele. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é do segundo livro dos Reis, e nos diz assim: protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu vais te salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigistes a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. Pois um resto sairá de Jerusalém, e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho onde veio há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi.
Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 48. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade onde ele mora, seu monte santo, esta colina encantadora é a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situada, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Que assim seja. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando sobre essas leituras, a primeira e o Evangelho que acabamos de ouvir, na primeira leitura, Senaqueribe, rei da Síria, envia a Ezequias uma carta na qual, cheio de orgulho e vaidade, blasfema contra Deus e ainda ameaça tomar a cidade santa, Jerusalém. Ezequias recebe a carta, leva-a ao templo, apresentando-a a Deus e fazendo uma sincera oração para que o Senhor permaneça junto ao povo ameaçado e o livre dos perigos que o cercam. E assim foi feito. Já nessa leitura do Evangelho, vemos Jesus formar seus discípulos para o discernimento. Primeiro, pede cautela diante do que é santo, não banalizar a graça nem a oferecer sem sabedoria. Depois, entrega a regra de ouro. Quem sintetiza a lei e profetas. Assim, a generosidade recebida de Deus torna-se medida do nosso agir. Por fim, as duas portas. Lembram que seguir Cristo exige escolha, renúncia e perseverança. É isso. Procurai a porta estreita, que é do caminho de Jesus, da vida. Porque a porta larga nos apresenta muitas facilidades, mas nos leva à perdição.
muitas das vezes, a maioria das vezes, ou quase sempre isso. Então procure a porta estreita, que é de Cristo. Peçamos então para que sejamos luz e exemplo no mundo, tratando os outros com justiça, amor e respeito, conforme desejamos ser tratados. O próprio Jesus nos pede que façamos ao outro o que a gente gostaria que fizesse a nós também. Peçamos também para que, apesar dos caminhos estreitos e dos desafios, perseveremos na busca pelo reino de Deus, confiantes na força divina, confiando nele que tudo pode. Os olhos de todos esperam em vós, Senhor, e vós lhes dais alimento no tempo oportuno. Portanto, só repetindo mais essa leitura do Santo Evangelho, que o próprio Jesus ele disse aos seus discípulos e também deixou para nós cristãos: não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai nela pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Portanto, vemos nesse Evangelho que Jesus Cristo falou com os seus apóstolos, seus discípulos, e que nós também devemos seguir para que tenhamos discernimento. Primeiro, ele pede cautela diante do que é santo, não banalizar a graça nem a oferecer sem sabedoria. Depois, entrega a regra de ouro, que sintetiza lei e profetas. Assim, a generosidade recebida de Deus torna-se medida do nosso agir. E, por fim, as duas portas. Lembram que seguir Cristo exige escolha, renúncia e perseverança. Que assim seja. Que assim seja. Que busquemos essa porta estreita, que a vida nos dá muitas facilidades. A porta que é muito larga é a da facilidade das coisas do mundo que são oferecidas, mas que muitos acabam seguindo essa facilidade que leva à perdição. Então o cristão deve ter sabedoria, que na vida nada é fácil, não foi para Jesus, porque para nós seríamos. Então tenhamos muito cuidado quando as coisas parecem ser muito fáceis, muito fáceis de seguir, de acontecer muito rápido. Tenhamos a sabedoria de não nos deixarmos levar pelas facilidades do mundo. Que, como o próprio Jesus nos diz, a porta que leva à perdição é larga e a estreita é a que leva a ele a vida eterna. Então desejamos passar por essa porta estreita e não nos deixemos levar pelas coisas do mundo, pelas facilidades que o mundo nos apresenta, e perdemos a nossa alma. Cristo quer que voltemos a Ele. Que assim seja. Tenhamos a sabedoria, o entendimento de não nos deixarmos iludir pelas coisas do mundo. Busquemos a porta estreita, que é nas dificuldades que aprendemos
que Cristo está lá na frente, nos esperando. E Ele muitas das vezes segue do nosso lado, para que a gente, na hora de cair, Ele esteja ali, nos dê a mão. E pede que sempre estejamos no caminho certo, seguindo. Não se engane com as facilidades do mundo. Busque a Deus. Busque a Deus e a sua justiça e seu caminho. Que assim seja, tudo para a honra e glória daquele que tudo pode. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.